Você caiu no horizonte de eventos com John Michael Godier. Música. John está acompanhado pelo Dr. Martin Cordiner. O Dr. Martin Cordiner é um astroquímico no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA e professor investigador na Universidade Católica da América. O seu trabalho centra-se na química dos cometas, nuvens interestelares e atmosferas planetárias, com ênfase particular no que estes meios podem revelar sobre as origens das estrelas e sistemas planetários. É o autor principal do estudo recente de detecção pelo JWST de uma coma gasosa dominada por dióxido de carbono à volta do objeto interestelar 3I Atlas. Dr. Martin Cordiner, bem-vindo ao programa. Obrigado, John. É um prazer estar aqui. Agora, doutor, deparamo-nos, ou melhor, ele deparou-se conosco, com um dos desenvolvimentos astronômicos mais intrigantes da última década, o que é dizer muito, pois já avistamos 2 objetos interestelares até agora. Um deles bem enigmático, o outro menos, mas ainda assim cativante à sua maneira. E eis que surge o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado. E é mesmo fascinante, pois trata-se da coisa mais antiga que vimos, a não ser o próprio universo. Sabem, este astro, com base na evidência estatística do seu movimento, pode ter 7.000 milhões de anos, oriundo de uma era anterior no cosmos. Isso levanta uma questão inevitável: como era a química da Via Láctea nessa altura? E o 3I Atlas oferece-nos uma oportunidade para o descobrir. O que descobriram até agora, no breve período em que todos têm estado a estudar o 3I Atlas, que começou há pouco, algures no início de julho, mais ou menos. O que apuraram sobre a sua composição química? E o que faz de diferente de um cometa típico do Sistema Solar, um objeto vulgar da nuvem de Oort? Sim. Bem, como disse, é um objeto verdadeiramente cativante. Uma época fascinante para estarmos vivos, capazes de testemunhar a travessia destes objetos interestelares pelo nosso Sistema Solar e de viver numa era em que dispomos de telescópios incrivelmente potentes, tanto no solo como no espaço, para os observar, compreender o que são, de onde vêm e do que são feitos. Como mencionou, é alucinante refletir sobre o ponto de origem destes corpos, os ambientes onde se formaram, as condições que ali prevaleciam. O que temos perante nós com este objeto interestelar é, essencialmente, um dos fósseis mais antigos que alguma vez observamos, um registro químico, por assim dizer, do meio onde nasceu e das condições a que foi sujeito durante as suas andanças pela galáxia nos últimos, como referiu, vários mil milhões de anos. Agora, temos de ter algum cuidado ao falarmos da idade deste objeto, porque não temos acesso a amostras isotópicas que possamos analisar em laboratório para uma datação precisa, certo? E, pelo que sei, não se obtiveram rastros isotópicos para este astro que nos deem provas sólidas da sua idade. Por isso, recorremos a indícios indiretos para perceber quão antigo é. A evidência mais forte que temos provém da comparação da sua trajetória com modelos dinâmicos sobre como estes objetos se deslocam pela nossa galáxia, como evoluem ao longo do tempo e como retrotraçamos as suas rotas até um local de origem provável. Houve um estudo interessante do grupo de Oxford, que construiu um modelo pormenorizado do movimento destes objetos na nossa galáxia, para seguir a trajetória deste 3I Atlas e concluir que, com elevada probabilidade, ele provém de uma zona da galáxia que parece muito antiga, em termos das idades das estrelas ali presentes, e que é essa população do disco espesso. Trata-se de uma população de estrelas no plano da nossa galáxia. A nossa galáxia é, basicamente, como um prato, uma estrutura discoidal principal. Mas existe esta população do disco espesso de estrelas que se movem um pouco mais depressa, o que chamamos de população cinemática quente. Elas circulam pelo disco de forma mais agitada do que as estrelas no plano. E esta população, este disco espesso, pode ser quase tão antiga como o próprio universo. São algumas das estrelas mais velhas da nossa Via Láctea, potencialmente com 14.000 milhões de anos. Assim, se traçarmos a idade do 3I Atlas até esta população, se o ligarmos a ela, isso significa que ele pode ser tão antigo como algumas dessas estrelas, e as estimativas que vi situam-no numa faixa etária de 7 a 14.000 milhões de anos. É,
Pois, incrível pensar que temos a passar pelo nosso sistema solar um dos objetos mais antigos, potencialmente um dos mais antigos do universo, e que nos é dada a oportunidade de apontar os nossos telescópios, descobrir do que é feito e obter uma visão direta das condições do sistema onde se formou. Acreditamos que se formou de modo semelhante aos cometas do nosso sistema solar tem origem nestes aglomerados de gás e poeira que se juntam durante a formação dos planetas, criando esses pequenos corpos rochosos e gelados que vão crescendo aos poucos, até que alguns se transformam em planetas de verdade. Muitos deles não crescem tanto assim. Existem toneladas desses objetos menores a voar por aí enquanto os planetas se formam no disco em redor de uma estrela jovem, e é isso que acreditamos que aconteceu aqui. Observamos discos idênticos à volta de estrelas novas por toda a Via Láctea, e é desta forma que pensamos que os planetas surgem por todo o universo, tal como os cometas. Esses tipos de corpos formam-se nesses meios à volta de estrelas antigas no disco espesso, acabam por ser ejetados, e passados bilhões de anos, alguns deles atravessam o nosso sistema solar, onde os podemos detectar. Isso abre-nos uma verdadeira janela para o passado, e por isso analisamos as composições químicas através da espectroscopia. Temos à disposição uma panóplia de comprimentos de onda para examinar ao longo do espectro eletromagnético, desde raios gama e raios X, passando pelo ultravioleta, luz visível, infravermelho e rádio. É como uma biblioteca de instrumentos que usamos para sondar as composições químicas desses objetos à medida que eles aquecem e começam a libertar os gases que guardaram no interior durante bilhões de anos. Basta ler o espectro para descobrir do que são feitos. É exatamente isso que temos feito. Astrônomos de todo o mundo têm virado os telescópios para o 3i Atlas. Estamos a recorrer aos melhores recursos espaciais disponíveis. É um esforço conjunto total, uma oportunidade única na vida para observar um objeto como este. Vemos estes visitantes interestelares de vez em quando. Este é o terceiro objeto interestelar. Provavelmente há muitos mais por aí. Não há certezas. É um objeto excepcionalmente brilhante, na verdade. Mais luminoso do que o Borisov e do que o Oumuamua. Não podemos garantir que venha outro tão visível. Por isso, é mãos à obra e todos os telescópios apontados para o céu, para o estudar e desvendar a sua composição. O que descobrimos? É algo que estamos a explorar nos nossos estudos atuais, e acabei de submeter um artigo para as Letters do Astrophysical Journal sobre a composição do 3i Atlas, analisada pelo telescópio espacial James Webb. Temos espectros infravermelhos fantásticos deste objeto. Foi uma integração curta no céu, uma observação breve, só uma exploração inicial para ter uma ideia preliminar do que é, da sua composição e de algumas características. Podemos fazer segmentos mais tarde, quando estiver mais brilhante. Isto foi apenas a nossa primeira tentativa. E o que vimos foi incrível. A quantidade de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera deste objeto. Refiro-me aos gases que saem dele como atmosfera ou coma. A coma é o termo clássico que usamos para descrever esses gases num cometa. Não há motivo para presumir a partida que é um cometa só porque está a chegar. Sabemos muito pouco sobre ele. Mas pelas nossas observações, parece bastante com um cometa. Produz uma dispersão de poeira que espalha a luz óptica à volta do objeto, resultado da interação da poeira na sua atmosfera com a radiação solar. Foi a primeira prova de que tem uma coma, e depois detectamos alguns dos gases que emite. Com o Webb, o James Webb Space Telescope, conseguimos ver de forma muito clara o dióxido de carbono, além de emissões mais fracas de monóxido de carbono, e ainda mais tênues foram as de vapor de água, H2O. Estamos a montar um retrato da sua composição, e estes são os gases típicos que vemos nos cometas do nosso sistema solar. Cometas como o Halley, o Hale-Bopp, o 67P e o Churyumov-Gerasimenko. Há cometas com nomes esquisitos aos montes, e observamos-los todos os anos, construindo uma noção da sua composição e fazendo inquéritos químicos a esses corpos. De forma consistente, sempre que estudamos cometas do nosso sistema solar, detectamos estes gases, que parecem vir da sublimação de gelos sólidos no núcleo, à medida que são aquecidos pelo Sol ou os gases saem, formam uma coma ou atmosfera, e aí é que os observamos.
Voltando à tua pergunta, John, o 3i Atlas é surpreendentemente rico em CO2 e pobre em água, o que significa uma elevada proporção de mistura CO2-água. Quando comparamos com os cometas habituais do nosso sistema solar, essa relação CO2-água é uma das mais altas registradas num cometa, na verdade, é a mais elevada alguma vez vista na gama de distâncias do Sol entre 3 e 4 unidades astronômicas, onde observamos este objeto. Podemos discutir um pouco sobre a variação dessa proporção em função da distância heliocêntrica e do seu comportamento esperado. Sabe, essa abundância de água, ou melhor, essa baixa quantidade de água e alta de CO2, deve alterar-se à medida que o objeto evolui e se aproxima do Sol, pois o gelo de água tem propriedades físicas distintas do gelo de dióxido de carbono. O gelo de água não sublima nem passa para a fase gasosa com facilidade. É preciso uma temperatura mais elevada para gerar vapor de água a partir do gelo de água do que para produzir vapor de CO2 a partir do gelo de CO2. Assim, podemos imaginar que, à medida que este objeto se aproxima, ele não é muito ativo quando está longe do Sol. Veio de milhares de anos-luz de distância, percorrendo todo o caminho até aproximar-se do nosso Sol e começar a aquecer. E esses gelos começam a sublimar. A primeira coisa a sublimar é o monóxido de carbono. Entre as coisas que observamos, o CO é um gás muito volátil. Ele tende a abandonar a fase sólida rapidamente. Assim que o gelo aquece acima de cerca de 20 ou 30 graus acima do zero absoluto, o gelo de CO passa para a fase gasosa. Depois, à medida que o cometa se aproxima mais do Sol, o CO2 começa a ser libertado. E uma das últimas espécies voláteis a sair do núcleo é a água. Por isso, acreditamos que algo assim esteja a acontecer. E conforme o objeto 3i Atlas se aproxima mais do Sol, a taxa de produção de água provavelmente vai aumentar, e a relação CO2-água vai descer um pouco. Mas comparado com outros cometas que observamos no nosso sistema solar, se comportar de forma semelhante a esses, mesmo quando chegar perto do Sol, este objeto liberta tanto CO2 que ainda vai parecer rico em CO2. Assim, mesmo considerando as variações de temperatura e distância ao Sol, continua a parecer um objeto quimicamente invulgar. Agora, quanto ao monóxido de carbono e à sua escassa quantidade, vamos abordar isso primeiro. Será que isso indica que o objeto passou perto de um sistema estelar no passado, em algum momento da sua história, e ficou deplecionado? Ou foi deplecionado antes de o descobrirmos, durante a sua aproximação? É tão volátil que perdeu o seu monóxido de carbono antes mesmo de o detectarmos? Esta é uma questão fascinante. E leva-nos a temas sobre a natureza dos objetos interestelares. Quanto das diferentes substâncias químicas e gelos contém eles? Qual era o seu inventário intrínseco? Provenham de um ambiente rico nesses gases? Poderiam tê-los perdido depois? Se pensarmos em Oumuamua, não detectamos gases a sair dele por via espectroscópica, o primeiro objeto interestelar. Algumas teorias para explicar a falta de desgasificação num objeto gelado frio sugerem que talvez tenha passado perto de uma estrela a caminho daqui. Talvez tenha aquecido quando foi ejetado do seu sistema hospedeiro. Talvez tenha tido um encontro próximo com outra estrela no seu sistema original, o que significou que parte desse inventário químico intrínseco, como as espécies mais voláteis, de monóxido de carbono, metano, acabou por sublimar antes de chegar aqui. Talvez tenha havido processamento químico dentro do corpo durante a sua viagem. Isso é outra área intrigante para estudar do ponto de vista da astroquímica laboratorial. Sabe, pode-se irradiar esses tipos de gelos em laboratório e ver quanto sobrevive, quanto se transforma noutra coisa, quanto sublima. E é o tipo de experiência que permite comparar com os inventários químicos que observamos, para ver se mudam como esperávamos, ou se podemos prever essas alterações químicas e validá-las com observações para confirmar as teorias. Mas voltando à tua pergunta sobre a quantidade relativamente baixa de CO, vemos uma relação com a água no 3i Atlas superior a 1, creio que cerca de 1,4. Um pouco mais de CO do que de água. No contexto global da ciência cometária, isso é na verdade bastante rico em CO. Temos de ter em mente que, no momento atual, parece haver uma quantidade razoável de CO neste objeto. Mas, novamente, à medida que se aproxima do Sol e a água se torna mais ativa, o CO2 não vai ganhar mais atividade,
pelo que pode acabar por mostrar sinais de depressão como dizes. Bem, em relação ao objeto, tudo bem, ele entra e estamos a observar agora o seu perfil na aproximação, depois atinge o periélio e talvez possamos estudá-lo com sondas de Marte e afins quando não o virmos, escondido atrás do Sol, e segue o seu caminho para fora. Como é que os cometas mudam no geral? Pelo menos no Sistema Solar, ainda não vimos o que este vai fazer, mas com os cometas do Sistema Solar, como evoluem quimicamente na saída em comparação com a entrada. Ora, à medida que os cometas atravessam o Sistema Solar, a maioria daqueles que detectamos com telescópios ou mesmo a olho nu, enquanto cruzam o céu e brilham, aproxima-se bastante do Sol, e a quantidade de radiação solar que recebem na superfície aumenta, conforme a regra do inverso do quadrado da distância. Assim, quanto mais perto fica do Sol, o aquecimento cresce com o inverso do quadrado da distância ao Sol. O calor intensifica-se mesmo à medida que o objeto se aproxima. Como consequência, uma onda térmica espalha-se pela superfície. As superfícies dos cometas são razoavelmente escuras, semelhantes à Lua. Podem parecer reluzentes, mas na verdade têm um albedo baixo, o que significa que absorvem muita luz solar. Por isso, o aquecimento térmico na superfície avança para o interior e começa a aquecer os gelos armazenados lá dentro. Esses gelos sublimam e saem para fora. Vemos isso como jatos de desgasificação. Depois, quando o cometa passa o periélio, o ponto mais próximo do Sol, o aquecimento atinge o máximo e a atividade também. À medida que o cometa se afasta, há um efeito de inércia térmica que por vezes notamos, e mesmo distanciando-se um pouco do Sol, ainda recebe calor e pode continuar a aquecer nessa fase. Apesar de se afastar do Sol, porque o calor persiste e pode haver um aquecimento líquido no núcleo. Então, enquanto o cometa prossegue para longe do Sol, o aquecimento diminui, o arrefecimento aumenta, irradia o seu calor para o espaço e, no final, a sublimação começa a reduzir de dentro para fora. O interior arrefece antes das camadas externas. Se houver mais água nas camadas externas, por ser menos volátil e ter sublimado menos no total, pode haver um aumento da água e uma diminuição dos outros gases nesse período. Mas é bastante complexo e depende da estrutura intrínseca do núcleo. Por isso, ao arrefecer, esperamos ver alterações na composição química. E podem ocorrer efeitos curiosos quando o objeto contorna o Sol. Em termos de efeitos sazonais, quando se pensa num cometa, imagina-se uma rocha gelada a mover-se pelo espaço, sem logo associar a variações sazonais. Sabemos que os planetas têm estações devido à inclinação polar. Pois, os cometas também podem ter estações. Giram em torno de um eixo. Se esse eixo de rotação apontar para o Sol no hemisfério norte à medida que se aproxima, então haverá mais aquecimento no norte. Isso pode esgotar os voláteis, os gelos como a água, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e outros gelos presentes. E, quando o objeto rodeia o Sol, pode expor uma face diferente, uma parte nova do cometa à luz solar. Assim, poderíamos ver sublimação fresca de material que não estava a ser aquecido antes. As coisas podem mudar bastante nesse processo. Vai ser divertido, na verdade, porque já observei cometas desde o Hale-Bopp nos anos 90, na minha condição de amador, e sim, eles podem explodir em brilho, fazer todo o tipo de coisas intrigantes à medida que as condições variam, e este pode fazer o mesmo. Não sei se vai pirar completamente, mas ainda assim, é fascinante traçar o perfil ao longo de toda a passagem do objeto. Está satisfeito com o volume de observações a serem feitas? Como cientista, acha que o conjunto de dados que estamos a recolher sobre este objeto é o mais sólido possível? Sou cientista. Eu sempre quero mais dados. John, na minha opinião, não devia haver limites à quantidade de dados que devíamos obter sobre este objeto único e tão especial. Dito isso, sou apenas um cientista entre uma rede global de astrônomos a estudar colisões de galáxias, matéria escura, formação de estrelas. Há muitos temas concorrentes para usar os nossos telescópios. Vivemos numa era incrível da astronomia, com acesso a tantos telescópios impressionantes, grandes e potentes para observar estes fenômenos. Mas estamos limitados pelo montante de financiamento que podemos pedir e obter de agências governamentais ou de vários doadores generosos. Quem deseja construir telescópios e financiar projetos desse tipo?
Por isso, posso afirmar que sim, certamente nos beneficiaria ter mais recursos, mas, no momento, fico bastante satisfeito com o nível de interesse que está a receber da comunicação social internacional e da comunidade astronômica global. Todo o pessoal da ciência planetária está absolutamente cativado por este corpo celeste e segue-o com grande expectativa para ver o que virá a seguir. Quanto ao tempo de observação em telescópios, não basta bater a porta de um destes grandes instrumentos e pedir ao operador para apontar para onde queremos, ou oferecer-lhe uma cerveja e passar-lhe as coordenadas do alvo. É um processo rigoroso e bem regulado, sujeito a uma avaliação detalhada por pares. Por vezes, as coisas avançam devagar, mas isso implica que temos de submeter candidaturas para tempo de telescópio, que são analisadas pelos procedimentos normais e revistas por outros cientistas, para podermos obter estes conjuntos de dados e realizar mais observações. Neste preciso instante, estamos a preparar as nossas propostas de observação telescópica e a torcer para que os avaliadores nos concedam esse valioso tempo de acesso, de modo a prosseguirmos o acompanhamento do 3I Atlas da melhor forma possível. Estou também ciente de iniciativas coordenadas para utilizar vários ativos espaciais na observação do 3I Atlas. É um objeto tão singular que a NASA, com todo o seu equipamento espacial, está a coordenar um plano para envolver o maior número possível de instrumentos de diferentes missões interplanetárias durante o breve período disponível. Um dos problemas é que este objeto, o 3I, viaja a alta velocidade e passa perto do Sol quando a Terra se encontra do outro lado do Sistema Solar em relação a ele. Não passa diretamente atrás do Sol visto da Terra, segue uma órbita inclinada ao aproximar-se, mas encontra-se numa zona do céu que torna a observação terrestre, com telescópios baseados no nosso planeta, extremamente difícil. Assim, o periélio ocorre a 29 de outubro, ou seja, daqui a cerca de 1 mês e meio. Estar tão próximo do Sol significa que vamos ter dificuldades em observá-lo e monitorizá-lo com hardware terrestre. Por isso, precisamos de recorrer a equipamentos espaciais. Felizmente, há um vasto número de missões espaciais ativas em vários planetas, e temos a Juno em Júpiter, a Maven e a MRO em Marte, além de vários outros orbitadores e rovers em Marte, que farão um trabalho bem superior na observação perto do periélio do que conseguiremos da Terra. É impressionante pensar neste esforço conjunto a decorrer por todo o Sistema Solar para maximizar o que obtemos sobre este objeto. Do meu ponto de vista, tenho a certeza de que o vamos monitorizar com a regularidade adequada e cobertura em vários comprimentos de onda, de forma a detectar se acontecer algo invulgar ou surpreendente e ou mesmo se não acontecer nada fora do comum, pois é essencial registrar essas medições e evoluções. Certamente que ele vai alterar-se à medida que passa, pelo que é vital termos estes planos para o continuar a seguir, mantendo-o como fonte de fascínio para os astrônomos. Agora, sobre a temperatura de formação. Será que o local onde este objeto se formou no seu sistema estelar de origem está a determinar o perfil químico que observamos? Em termos simples, será possível diferenciá-lo? Com um objeto tão diminuto, talvez a água esteja enterrada no interior, em vez de perto da superfície onde poderia aquecer e sublimar, ao passo que o dióxido de carbono e o monóxido se encontram mais superficiais. Isso é viável? Ou estou completamente equivocado e tal não aconteceria? Bem, não sabemos qual é o tamanho exato deste objeto. Há algumas estimativas iniciais que não consideraram a coma, que o tornava mais brilhante. As primeiras sugestões indicavam uns meros dezenas de quilômetros. Medições mais precisas, que tentam subtrair a coma poeirenta brilhante para isolar o sinal do núcleo, revelam que o núcleo tem um raio inferior a poucos quilômetros, menos de cerca de 3 quilômetros. Ainda assim, numa escala astronômica ou planetária, isso é pequeno, mas com um objeto desse tamanho, entramos num domínio onde começa a haver diferenciação. O motivo é que o calor não penetra rapidamente no núcleo. Tem uma estrutura física bastante porosa, quase como uma esponja. Sabemo-lo a partir da a missão Rosetta ao cometa 67P e também a recolha de amostras de pó cometário de outras missões de retorno de amostras ao espaço. Sabemos que a densidade dos cometas é bastante reduzida. Devido a essa baixa densidade, o calor não consegue infiltrar-se facilmente no seu interior. Isso implica que, mesmo que o cometa sofra um aquecimento notável na sua camada externa, o calor não avança muito para o fundo.
No entanto, se o calor penetrar um pouco, digamos 1 metro ou algumas dezenas de centímetros, seria de esperar a perda preferencial dos gelos mais voláteis nessas camadas superficiais. Quanto mais perto da superfície, maior a probabilidade de perder essas espécies voláteis, o que pode resultar em camadas mais ricas em água junto à superfície, já que a água é menos volátil. Isto é uma simplificação extrema da teoria termodinâmica complexa e dos cálculos termoquímicos necessários para avaliar verdadeiramente como a estrutura de abundância química no interior evoluía ao longo do tempo e com diferentes taxas de aquecimento. É uma visão geral, mas sim, creio que seria viável acabar com um corpo diferenciado. Falaste em corpos diferenciados em termos gerais. Estamos a considerar talvez partes do objeto ricas em CO2, outras em água, talvez seções com elevado teor de orgânicos ou outros gelos, como amônia, metano ou algo similar. Vemos este tipo de diferenciação química ocorrer noutros corpos pequenos do nosso sistema solar. Quando falo destes corpos pequenos, penso em luas geladas. Luas geladas de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. A pensar em objetos distantes no nosso sistema solar, como planetas anões tipo Pluto, Cerne e outros objetos transneptunianos. Ora, ao observarmos esses corpos, detetamos uma clara diferenciação química nos gelos da superfície. Isso pode suceder por várias causas. Processos geológicos, por exemplo. Se olharmos para as luas muito pequenas de Urano, que podem ter centenas de quilômetros de diâmetro, são suficientemente grandes para que, quando se formaram no disco protoplanetário ou na zona de formação subnebulosa onde nasceram, seja bastante provável que apresentem uma estrutura química diferenciada, o que significa que alguns gelos podem aflorar à superfície. Os elementos pesados, os metais, afundam-se no núcleo. Estão quentes o suficiente para que estes processos de transporte em massa ocorram, resultando num objeto diferenciado. Normalmente, os cometas não são vistos como grandes o bastante para permitirem algo desse gênero. Não atingem temperaturas elevadas durante a formação. Quando se formam, não retêm energia suficiente da formação, o calor dissipa-se por radiação. São bastante frios. Mas podemos imaginar cometas a formarem-se em regiões distintas do disco protoplanetário de origem. Poderia haver uma zona rica em água no disco, com muitos pebbles gelados talvez mais perto do Sol, e mais rica em dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano à medida que nos afastamos. Assim, poderíamos formar corpos diferentes nessas áreas variadas do disco protoplanetário, através de processos de mistura gravitacional e dinâmica destes corpos por todo o disco. Podem ser transportados para dentro ou para fora, e talvez dois objetos quimicamente distintos se encontrem, colidam devagar e acabem por se fundir num só, que pode ter uma composição diferenciada. Portanto, poderíamos investigar estes processos dinâmicos e químicos se detetássemos alterações drásticas na composição química que não se expliquem de outra forma. Há imensas possibilidades aí. E acho que uma das coisas que ilustra isso é, sabes, olhas para estes objetos do sistema solar exterior e vimos com a New Horizons que se tratava de dois objetos a fundir-se muito lentamente. Sabes, entram em contato, orbitam um ao outro e depois tocam-se. Bem, o que é que isso faz à composição? Agora, um dos aspectos intrigantes do 3 Atlas é que detetamos química de níquel quando vemos evidências disso, mas não tanto de ferro, e esses dois costumam andar juntos. O que achas dessa faceta misteriosa deste objeto? Sim, estás a referir-te a algumas observações feitas com o telescópio VLT, observações espectroscópicas do 3 Atlas na gama óptica UV. Conheço-as e vi o espectro, com tantos picos devidos ao níquel atômico puro. A detecção destes metais atômicos nos nossos próprios cometas do Sistema Solar só foi confirmada há poucos anos, talvez nos últimos 5 a 10 anos, que os cometas contêm estes vapores metálicos atômicos. E, pelo que sei, desde a sua descoberta, não foi possível explicar por que razão os cometas têm esses vapores metálicos. É um enigma fascinante e fiquei bastante curioso com as detecções de ferro e níquel no segundo objeto interestelar, o 2 em Borisov. Sugeria-se que ele poderia ter uma composição química baseada em metais, algo surpreendente para parte do material no seu interior. Agora, observamos o 3 em Atlas com uma grande quantidade de níquel. Não há sinais evidentes de vapor de ferro.
Tanto o ferro como o níquel surgem em estrelas massivas, nas fases finais da sua existência. Estamos a ponderar se este objeto, o 3Ila Atlas, poderá ter vindo de um sistema metal pobre, de uma estrela antiga onde os metais eram menos abundantes no disco protoplanetário que a rodeava quando se formou. Faz sentido que o 3Ila Atlas se tenha desenvolvido num ambiente com poucos metais, mas ainda assim detetamos uma forte presença de níquel. Do ponto de vista químico, isso é deveras intrigante. E no que toca à síntese de elementos, a como os átomos se formam e estes metais pesados são gerados na galáxia, creio que isto nos vai revelar algo deveras relevante sobre a natureza do material de que este objeto se originou. Diria que ainda é precipitado ser definitivo, pois estamos a observar este corpo a uma distância considerável do Sol. Já falamos dos desafios relacionados com a forma como diferentes gelos e substâncias passam para a fase gasosa e sublimam à medida que o cometa se aproxima. É possível que o ferro comece a surgir. Acho que é cedo para afirmar com certeza que este objeto tem pouco ferro. Quando tivermos mais dados de observações, poderemos fazer uma avaliação mais sólida sobre isso e explorar melhor se isso reflete mesmo uma composição elementar inicial peculiar, e o que isso implicaria no contexto da síntese e enriquecimento destes elementos na nossa galáxia, incluindo as suas composições originais. Sim, é uma questão cativante. É mesmo fascinante tentar desvendar por que razão vemos estes vapores metálicos na coma do cometa. Não é nada evidente, sobretudo porque, ao pensarmos na química interestelar e na dos poeirentos, todos sabemos que os metais preferem manter-se sólidos. Se quiséssemos criar algo para resistir ao fogo, faríamos com gelo, madeira ou metal? É óbvio, não é? Estes metais, estes átomos metálicos, gostam de se unir. Preferem formar metais sólidos. Por que razão se sublimam para o gás na coma de um cometa, saindo de uma fase essencialmente gelada, muito fria e associada a imensos gelos? Isto é algo deveras estranho e uma questão excelente para os químicos investigarem. Parece que estes átomos metálicos estão provavelmente ligados numa estrutura química que se liberta durante a sublimação, juntamente com os gelos que evaporam. Sim, como disse, é algo para os químicos reproduzirem no laboratório e tentarem explicar. Isso é uma enorme questão de química. É particularmente curioso porque estamos a olhar para, bem, supostamente, química primordial do universo. As coisas poderiam ter sido um pouco distintas nessa altura, especialmente se for mesmo muito antigo, o que poderia indicar certas particularidades. Nos meteoritos, vemos claramente quantidades imensas de níquel e ferro nas nossas coleções. E isto sugere que é um pouco diferente quando se forma longe, bem distante da estrela. Vemos isso também nos condritos carbonáceos, onde esses metais diminuem. Esses estão ligados a cometas ou material cometário. E os metais começam a escassear, mas ainda persistem. Mantém a mesma proporção, tipicamente 7% de níquel e o resto maioritariamente ferro, mas aqui sem emissão de ferro. É um pouco esquisito. Será possível que saibamos que os asteroides se diferenciam? Temos os palacitos, que são uma espécie de transição entre condritos e meteoritos de ferro, e depois os meteoritos de ferro propriamente ditos, mas os cometas não o fazem mesmo. E isso indica onde este objeto se formou no seu sistema estelar de origem? Terá surgido num local provavelmente gélido, como a nossa nuvem de Oort, ou um pouco mais perto. E é essa estranheza. Pode que explique parte do enigma. Sim. Há muitas interrogações sobre as abundâncias químicas nos asteroides e como surgem. Como disseste, e com razão, os asteroides podem ter se diferenciado. Podem ter vindo de corpos maiores capazes de se diferenciar termicamente. Quanto aos cometas do nosso sistema solar, a presença de gelos muito voláteis, hipervoláteis como metano e monóxido de carbono, indica-nos que os nossos próprios cometas se formaram ou contêm material que se originou a temperaturas extremamente baixas. E até o N2, o azoto molecular, foi detectado no cometa o Cometa 67P, explorado pela missão Rosetta, é extremamente volátil, de modo que dificilmente resistiria a qualquer processo térmico significativo. Por isso, não imagino que os cometas do nosso sistema tenham passado por grandes alterações térmicas.
Eles incluem grãos recolhidos na missão Sardusto, onde partículas de poeira cometária foram capturadas e retornadas à Terra num gênero especial de gel que as preservou intactas. Sim. Aquele aerogel em que toda a gente, tipo cidadãos cientistas, andou a vasculhar em busca de grãos minúsculos incrustados no material da missão. É de cair o queixo. Sim, foi fantástico que tantos daqueles grãos tenham sido identificados, e embora grande parte dos orgânicos tenha queimado, creio que uma porção razoável dos metais se manteve. As partículas recolhidas no aerogel revelaram minerais, olivinas e silicatos ricos em ferro, que só se formam a temperaturas elevadíssimas. Isso indica que os cometas podem albergar materiais originados em condições de calor intenso, mas esses grãos são, enfim, pequeninos e não se trata de partículas visíveis a olho nu. Falamos de elementos microscópicos, na ordem dos micrômetros. E esses tipos de grãos, que existem nos cometas, contêm claramente essas substâncias metálicas de que falamos. Logo, podem perfeitamente integrar-se nos cometas, mas a química propriamente dita e a forma como geram vapor atômico puro durante a sublimação continua a ser um enigma considerável para mim. Agora, quanto ao brilho do 3 e Atlas, que mencionamos de passagem. É invulgarmente luminoso para o que é. Não é que vá sair à rua e vê-lo sem esforço. Precisa de um telescópio de 20 centímetros ou assim para o apanhar. Mas é visível e isso cria alguma incerteza no tamanho, que o Hubble ajudou a delimitar. Acho que disseste 2,5 km ou coisa parecida, o que é mesmo pequeno se compararmos com o cometa Halley, por exemplo, que era muito maior, de escala completamente diferente. O Halley tinha cerca de 10 km. Sim. Sim. Era 4 vezes maior. Portanto, trata-se de um corpo pequeno, embora a estimativa não esteja totalmente confirmada. Há quem diga que, se o objeto acabar por se revelar bem maior, o limite superior era de 24 km no início de julho, mas isso não me parece sólido agora, seria bastante estranho. Há algo neste objeto que te intrigue particularmente? Para além da química, que é fascinante por si só, mas não inexplicável. Algo que te faça pensar isso é esquisito demais, considerando a polêmica à volta dele, ou achas que está dentro do expectável para um cometa interestelar, tendo em conta o que ainda não sabemos sobre estes fenômenos? Sim, boa pergunta, e há imensas coisas peculiares neste objeto. Algo que seja demasiado estranho para ser explicado por processos naturais? Não creio. Mas, pelo que sabemos da órbita e da trajetória, é um pouco imprevisto, a ponto de dizermos que segue um caminho estatisticamente improvável pelo sistema solar. E quero dar os parabéns aos modeladores dinâmicos pelo trabalho que fizeram ao traçar as rotas potenciais destes objetos pela Via Láctea, pois a maior probabilidade de os encontrarmos vindos de certas direções do céu, devido ao movimento do Sol na galáxia e também a fluxos mais densos destes objetos de certas constelações, baseados em correntes galácticas. Eles interagem com campos gravitacionais e marés galácticas, que os empurram e agrupam em fluxos. O modelo de Oxford indicava que este objeto é um tanto surpreendente pela origem. Vem de uma direção oposta ao ápice solar. Se escolhêssemos um objeto interestelar ao acaso, esperaríamos que surgisse da metade norte da esfera celeste. Este vem do sul, da zona de Sagitário. Assim, só essa proveniência é algo curiosa, mas não ao ponto de ser estatisticamente raríssima. Estes objetos podem chegar de qualquer lado do céu. O facto de este entrar por aqui com um ângulo muito próximo da orientação do plano eclíptico, e o plano em que todos os planetas orbitam o Sol, e o 3 e Atlas aproxima-se a 5 graus desse plano. Isso por si só é também bastante improvável que esteja nesta rota que a aproxima tanto de Marte da órbita da Terra, e depois segue para fora, fazendo uma passagem muito próxima de Júpiter mais adiante no seu caminho. Assim, a verdadeira rota deste corpo é um pouco surpreendente, mas, como eu disse, não a ponto de eu suspeitar de algo realmente estranho a acontecer, embora seja algo digno de nota. Acho que outras características curiosas deste objeto, além da coma rica em Co2 e na coma rica em níquel que já mencionamos, incluem o facto de, quando foi descoberto e nas semanas seguintes, ter exibido esta ejeção ou, basicamente, um reforço na direção do Sol na coma, o que significa que a poeira da coma parecia ter uma assimetria inclinada para o lado do Sol.
E como este objeto está a entrar no nosso sistema solar numa trajetória que passa bem perto do Sol, isso implica que, se estivesses no núcleo do cometa a olhar para cima na direção do Sol, essa seria semelhante à direção do movimento do cometa. E é nessa direção que parece estar a produzir preferencialmente a sua coma, pelo menos no início. As imagens mais recentes do telescópio Gemini mostram agora o oposto das iniciais. Logo após a detecção, exibe uma cauda ou rastro de detritos mais típico de um cometa normal, apontando para longe do Sol. Portanto, está a comportar-se um pouco mais como um cometa vulgar agora. E podemos pensar para nós que observar um cometa com a cauda apontada para o Sol é algo bem peculiar. Mas, como eu digo, vemos isso mais como um jato. E ao considerá-lo um jato, não é de todo surpreendente imaginar uma situação em que o núcleo do objeto aquece nessa direção para o Sol, onde os raios solares batem e aquecem a superfície. É aí que a produção de gás deve ser mais intensa, expelindo a poeira na direção do Sol. Imagina que este objeto não foi exposto a qualquer aquecimento há talvez bilhões de anos. A primeira reação ao começar a aquecer pode ser um surto de eventos, à medida que a pressão se acumula por baixo da superfície. Pode haver ejeções violentas de poeira nessas fases iniciais de aquecimento, que forçam o gás e a poeira para a direção do Sol. Daí, sim, é um objeto fascinante. Vem de um lugar um pouco estranho e estava a fazer coisas um pouco estranhas, inesperadas e vulgares quando o avistamos. Mas não me parece surpreendente que um corpo de uma parte tão diferente da galáxia se comporte de forma um pouco atípica quando começa a aquecer pela primeira vez. O que é engraçado sobre este pico solar ou cauda invertida, chame-lhe o que quiser, mas sou cauteloso com isso porque os cometas realmente têm duas formas de produzir uma aparente cauda invertida. Uma é o aquecimento preferencial de que falas, onde dispara numa direção específica, mas também pode haver um efeito óptico ou de perspectiva com as caudas invertidas nos cometas. Eu próprio vi isso com o Halley, por isso tens dois mecanismos em jogo, e é interessante, mas não sei se devamos dar-lhe muita importância. No entanto, o que quero enfatizar aqui é o ângulo um pouco estranho da sua entrada, que poderia tornar-se muito mais esquisito. E se tivéssemos todas estas sondas durante, por exemplo, o alinhamento do grande tour que aproveitamos com as Voyager 1 e 2, e vissemos algum tipo de objeto a entrar e fazer passagens muito próximas, como uma sonda Voyager, a tantos planetas quantos possível com base no ponto de origem. Isso poderia ficar muito, muito mais estranho, é o meu ponto, poderíamos ver algo que realmente levantasse sobrancelhas, com base nos alinhamentos do sistema solar. Se uma civilização alienígena quisesse inspecionar tudo por cá, poderia fazer muito melhor do que isto e passar bem mais perto dos planetas, dependendo dos alinhamentos. E não é difícil apontar um telescópio para o sistema solar e calcular as órbitas destes planetas. Nós próprios fazemos isso. Por isso, não está assim tão fora do normal. Mas tenho uma última pergunta para ti. Devíamos mesmo chamar-lhe cometa ou seria melhor designá-lo como um cometa exótico? Uma questão abrasadora para ti, e eu preocupo-me com essas coisas. Devíamos chamar-lhe o cometa exótico? E devíamos ter uma terminologia completamente diferente? Bem, sei que temos um I, dois I, o que for, mas devíamos alterar a nossa nomenclatura para este objeto? Sim, eu até gosto dessa ideia na verdade. É um bocado constrangedor, é sempre tentador comparar este cometa aos cometas do nosso sistema solar. E o que quero dizer é que, percebes, tem de haver uma forma de abordar este objeto no âmbito dos cometas, talvez sem o rotular diretamente como tal. É simpático guardar a palavra o cometa ou só para os nossos, não é? Aqueles que estudamos há milhares de anos, se consultares os registros históricos. Os cometas intrigaram os astrônomos ao longo dos séculos, e nas últimas centenas de anos, descobrimos imenso sobre a sua composição química. Por isso, para debater verdadeiramente estes novos corpos celestes e atribuir-lhes o mérito que merecem face aos nossos cometas, acho que designá-los como exocometas faz todo o sentido. Já existe um ramo da ciência dedicado a estudar exocometas em discos protoplanetários ou em discos de detritos à volta de estrelas jovens, onde acreditamos que poeira e gás se aglomeram para criar sistemas planetários emergentes. E detectamos indícios de corpos que liberam gases, o que chamamos de exocometas, por analogia com os exoplanetas, certo? Os exoplanetas são planetas orbitando outras estrelas.
Assim, historicamente, o termo exocometas foi criado para cometas em torno de estrelas alheias. Agora, cometa interestelar parece um nome adequado para estes objetos, já que passaram a maior parte da sua existência no meio interestelar. Gosto bastante de o cometa interestelar. Exocometas também serve, ou podes dizer exocometa antigo. É curioso, porque lembro-me de artigos de há uns anos que analisaram dados do Kepler e identificaram o que pareciam ser sistemas exo a atravessar, com um perfil bem específico. Foi fascinante. Mas a minha dúvida é, com melhores instrumentos de observação, imagina um supertelescópio tipo Kepler, será que conseguirias perceber se um cometa que passa perto de uma estrela exógena está numa órbita hiperbólica, ou seja, interestelar a atravessar outro sistema estelar? Acho que ninguém chegou a pensar nisso tão a fundo. Doutor, obrigado por nos acompanhar hoje e desejo-lhe boa sorte nos estudos contínuos deste objeto. Eu cá estou a preparar as pipocas, por assim dizer, para analisar a química dele e ver como muda à medida que avança pelo sistema estelar. Obrigado, John. Sim, ainda há muito por fazer. O Event Horizon e o meu canal estão agora disponíveis como podcast no Apple Podcasts, Spotify e subscrições no YouTube. Episódios sem anúncios antecipados, extras e conteúdo para dormir. Inscreve-te já clicando nos links embaixo para a tua plataforma preferida. Música, aplausos, música, calor, calor, música, calor, calor, música.